Já está disponível o livro As Doutrinas do Inferno e Suas Manipulações Dentro das Igrejas. Adquira hoje mesmo. Olá, abençoados! Graça e paz! Bem-vindos ao canal da Graça Pura. Glória a Deus pela sua vida. Muito obrigado aí a todos os inscritos nesse canal, porque hoje estamos aí na família de 24 mil inscritos. Eu sempre falo, eu gosto de falar, porque é um número expressivo. Glória a Deus pela sua vida e por você fazer parte também da família da Graça Pura. Conforme diz a Roselita, a família que mais cresce no Brasil, né, Roselita? Quero mandar um abraço aí para todos vocês que estão no chat agora, nos acompanhando. Muito obrigado pela participação de vocês. E para você que ainda não se inscreveu em nosso canal, oh, abençoado querido, não faça isso. Não tenha a mão peluda, não tenha o coração peludo, não faça isso. Principalmente se as nossas mensagens têm te feito pensar. E olha, pensar é libertar-se, tá bom? Quando eu penso, logo existo. Essa é a verdade, já dizia o filósofo, né? Bom, abençoado está aí, se inscreve no nosso canal, curta as nossas mensagens, já deixa o seu like, né? Porque sabe que vem coisas boas. Comentem à vontade, amo comentários, obrigado, abençoados aí. Principalmente comentários que falam como a vida de vocês está entrando em outro patamar. Isso é muito importante, isso é vida. E nós precisamos sim mostrar ao mundo essa vida dentro de nós, tá bom? E para você que ama essa mensagem ou que amam as nossas mensagens, compartilhe nas redes sociais que vocês pertencem. E se você desejar que o YouTube te avise quando nós estivermos no ar, é só você aí compartilhar, que aí outras pessoas também serão alcançadas, tá bom? Bom, então, e se você quiser que essa plataforma YouTube te avise, é só você colocar aí a mão nessa carrapeta aí, nesse sininho, que você vai ser avisado. Bom, abençoado, está aí o nosso livro, meus queridos, o livro que mais faz sucesso. Deixa eu tirar aqui, que tem um monte de livros aqui em cima, abençoado. Estava estudando ainda há pouco, inclusive eu estava fazendo a versão Textus Receptus, tá? Estamos aí trabalhando afinco, por isso está aqui os livros todos aqui em cima da minha mesa. Se vocês pudessem ver como está a minha mesa agora, você ia falar assim, misericórdia. Mas não vem ajeitar a minha mesa não, porque se você ajeitar, eu não conheço mais nada na minha mesa. Mas está aí, abençoado. O livro A Doutrina do Inferno está aqui também. O livro A Doutrina do Inferno, que você vai adquirir, né, através do nosso contato aí. É só entrar em contato comigo hoje mesmo. Já vou avisando para os abençoados que amanhã estaremos enviando mais uma leva de livros, tá? Para vocês aí que adquiriram. Muito obrigado a todos que adquiriram e aqueles que têm no coração em também estar adquirindo essa preciosidade, porque eu falo que isso liberta, abençoado. Se você tem dúvida, experimenta isso aí. Claro que para você aí que já está no reino de Deus, já conhece a farsa dessa doutrina, para você vai ser mais um conhecimento. Mas se você experimentar dar esse livro para alguém aí, você vai ver que coisas grandiosas ele tem feito na vida das pessoas. Tá bom, queridos? Bom, amados, então vamos à mensagem de hoje, uma mensagem rápida, uma mensagem que vamos tocar mais uma vez da ressurreição, e vamos aqui falar mais uma vez da ressurreição dos mortos. Vamos falar hoje da trombeta que já soou, e já soou para aqueles que já reconhecem, né? Aqueles que já se reconhecem em tempos eternos, aqueles que já são salvos, sempre salvos em suas mentes, aqueles que estão em comunhão, onde não há mais separação, e eu falo para você. Mas vamos também falar para aqueles que creem que um dia acontecerá essa ressurreição dos mortos. E eles imaginam essa ressurreição dos mortos num futuro, né? Quando a última trombeta tocar, vai ser igual a de Jesus, quando Jesus saiu do túmulo, né? Em que Tomé ali passou a mão nas chagas de Jesus. Então você imagina os túmulos se abrindo, e todos aqueles que morreram bem na fita vão vir bem, né? E aqueles que morreram dilacerados, como é que vai ser? Então, para esses também eu quero falar, esses que creem nessa ressurreição visível, física e corpórea. Bom, se você ainda não entendeu, vem para a graça que eu te explico. Meus amados irmãos, vamos ao texto, o primeiro texto de hoje, que se encontra em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 51 e 52, está aí aparecendo para vocês.
Vamos ler, abençoado, na versão Textus Receptus. Deixa eu tomar uma água aqui. Eis um mistério, digo a todos. Nem todos morreremos. Paulo estava se dirigindo aos irmãos ali em Corinto, né? Então ele diz, vou falar para vocês um mistério. Que não é mistério. Vai ser revelado. Mas que tem base, hein? Eu vou falar algo para vocês com base. E a base não é nas minhas ideias. A base é na vinda de Jesus. A base é nas profecias do Antigo Testamento. É isto que eu vou revelar para vocês hoje. E aí Paulo completa. Nem todos morreremos, mas todos seremos mudados ou transformados, como queiram. Num abrir e fechar de olhos, no fim a trombeta soará. Porque os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Você vê que Paulo, nem nessa versão Textus Receptus, não fala nem que Paulo fala assim, nós os vivos. Não. Nós quem? Eles lá, diretamente falando, seremos transformados. Agora, abençoado, aqui Paulo falava para um futuro. É um fato. Não tem como a gente esconder isso. Paulo fala para um futuro, mas o futuro para aqueles dias. Se eu falar para vocês hoje, em janeiro de 2023, eu vou estar falando o quê? De um futuro. Mas para um futuro certo. Eu vou estar indicando que em janeiro de 2023. Agora, se eu falar, vamos falar sobre um futuro. E daqui a 100 anos você lê aquele texto vai continuar falando do futuro. Se o mundo fosse acabar e tivéssemos, estou falando isso hipoteticamente, tá bom, queridos? E se nós estivéssemos em outro mundo e lêssemos a Bíblia, vai estar escrito futuro e continuaria sendo futuro. É igual aquela placa que existe nos bares e restaurantes aí, né? Fiado só amanhã. Aí você vai lá amanhã, está escrito fiado só amanhã. Você vai depois, fiado só amanhã. Então é a mesma coisa. A vinda de Jesus se tornou fiado só amanhã. Então, ao lermos esse texto, queridos, não nos resta nenhuma dúvida em apontar como um fato ocorrido. Isso foi ocorrido. Que foi a ressurreição. E ela foi no âmbito espiritual. E não de forma corpórea. Nós estamos aqui contextualizados em 40 anos que Jesus falou que daria isso tudo. Quando ele falou em Mateus capítulo 24, versículo 34, que não passará 40 anos sem que tudo isto aconteça. Estamos, porque Coríntios foi escrito ali antes do ano 70. Se não me engano, 56 a 58 depois de Cristo. Então a ressurreição foi abençoada no âmbito espiritual e não de uma forma corpórea. E nós entendemos que isso se deu quando, queridos? Foi quando? No ano 70. Se nós afirmarmos que foi no ano 70, baterá junto ali dos 40 anos que Jesus falou? Sim. E alcançou a todos que vieram ao mundo, desde a queda de Adão até ali aquele momento no primeiro século do ano 70. Quando houve a mudança de mundo, saindo o mundo das ordenanças da lei e vindo ao mundo a luz, que é a graça eterna que pregamos. Porém, para o cristianismo tradicional, é muito difícil conceber isto, é muito difícil encarar esse assunto de maneira como nós encaramos, porque eles querem ver tudo isso de forma visível. Eles queriam ler em algum relato histórico, eles falam isso com a gente, é verdade? André, mas não existe nada, nenhum relato histórico de que os túmulos se abriram e as pessoas viram os mortos ressuscitando. Nem ninguém nunca escreveu sobre um chofar que tocou. Ninguém falou sobre Jesus vindo nas nuvens. Então, abençoado, eles não aceitam isso porque eles querem ver. Eles querem ver. Então, por não encontrar esses relatos contundentes na história, eles preferem imaginar essas cenas para o futuro, criando em seus seguidores expectativas que nunca se realizarão. E esse versículo é um dos mais lindos da Bíblia, porque marca a inauguração de um novo tempo, que na verdade a maioria dos cristãos não podem desfrutar, como nós desfrutamos, porque o sistema religioso ensina que isso ainda vai acontecer. Então eles na verdade negam a percepção espiritual da Bíblia. Ao querer ver, ao querer tocar, ao querer ser Tomé, eles negam essa percepção.
Porque a Bíblia se discerne o que espiritualmente. E essa percepção, eles de fato ainda não alcançaram, porque a grande maioria é futurista em relação à ressurreição dos mortos. É como se eles estivessem mortos ainda. Agora vamos analisar o texto que nós lemos. Apesar de Paulo estar falando de um mistério, como eu falei, em relação àquilo que aconteceria na ressurreição dos mortos, ele está trazendo conceitos da onde? Da cabeça dele? Não, da lei e das profecias do Antigo Testamento. Paulo está linkando com o que as Escrituras falavam acerca do assunto e trazendo um entendimento agora fundamentado no tempo certo aos irmãos de Corinto. Por que Paulo fala isso? Porque muitos não eram conhecedores das profecias, principalmente o povo gentílico. E Paulo com certeza lembrou aos irmãos de Isaías capítulo 17, versículo 23. Vamos ler? Isaías capítulo 27, versículo 13, uma grande profecia. E diz ali, ó: naquele tempo soará grande trombeta. Em outras versões, a última, né? E serão vistos chegar os exilados da terra, da Assíria, e os fugitivos espalhados pela terra do Egito. Eles adorarão o Senhor no Monte Santo, em Jerusalém. O que está falando essa profecia, queridos? Que haveria um dia em que o povo exilado da terra viria adorar ao Senhor no Monte Santo. E o que isso teria a ver com a ressurreição dos mortos do último dia? Tudo a ver. Olha, essa profecia fala do soar da grande trombeta. O contexto dessa profecia começou lá no capítulo 24. Se você quiser entender melhor essa profecia, vai lá no capítulo 24 e vem dissecando até chegar aí. E toda ela traz esse entendimento sobre a ressurreição. Portanto, é uma profecia messiânica que trata a respeito do reino de Deus e a reunião do povo que estavam dispersos por todas as partes do mundo. Então, o sentido de cumprimento dessa profecia seria quando soasse a última trombeta e os mortos seriam ressuscitados de todas as partes e se ajuntariam para adorar a Deus no Monte Santo, que é uma figura simbólica que representa a glória, que representa o reino de Deus. E isto tudo se daria onde? No âmbito espiritual. Alguém pode dimensionar aí que nós estamos no reino de Deus e nos encontramos em espírito e que a nossa reunião é espiritual? Alguém pode negar isto aí? Ninguém pode negar. Aí você pode dizer, né? Mas André, não estou vendo nada. Ou abençoado que Deus possa fazer você olhar, fazer você ver. Então os que aguardavam o soar da trombeta eram os que estavam mortos em espírito naqueles dias, aguardando na sepultura, no Sheol ou inferno. Quando a trombeta tocou, estes mortos ressurgiram. Seus espíritos tornaram a ter luz, a ter vida e seguiram para a adoração no Monte Santo de Deus. E no contexto de Paulo, depois da ressurreição de Jesus, né, agora o mundo seria alcançado. O que era privilégio de um povo somente, porque na antiga aliança era um povo somente, era o povo de Israel. Agora seria privilégio para o mundo dos filhos de Deus. É por isso que eu falo, né? A liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Esse é o mundo dos filhos de Deus. E estes que ouviram Paulo naqueles dias eram os escolhidos do primeiro século, que na sua maioria é gentio, porque se tratava de um local gentílico, né? A comunidade de Corinto, mas também haviam judeus cristãos, então era todos. Eles iriam participar desse momento único na história de Deus. Paulo estava preparando seus ouvintes para isso. Então todo esse povo foi reunido em Cristo para viver plenamente essa comunhão da ressurreição dos mortos em um pacto perfeito de melhores e superiores promessas. E eu quero abrir um parêntese aqui nesta mensagem rapidamente e fazer uma observação com vocês. Amados, a gente olha para o cristianismo tradicional, parece que não há alegria entre eles. Vocês já perceberam? Não há alegria. Eles não têm essa alegria que nós temos de saber que estamos eternamente com o Senhor. Na verdade, eles não têm o que nós temos por causa do futurismo em relação à plenitude dos tempos. Nós hoje gozamos de uma vida onde nem altura, nem profundidade, nada pode nos separar do amor de Cristo e temos essa convicção tão intensa em nossas vidas que isso já nos deixa muito feliz. É ou não é? Mas vamos voltar aqui à mensagem.
Então os mortos no corpo físico seriam chamados de suas sepulturas ao soar da última trombeta? Claro que não. Não seria dessa maneira. Seria com o corpo glorificado. Seriam com o corpo espiritual e ali adorariam o Senhor no seu santo monte, alusão ao mundo espiritual. E os que permanecessem vivos depois da queda do templo, estes seriam o quê? Mudados. Estes seriam o quê? Transformados. Não é isso que diz? Deixa eu voltar aqui com a minha imagem. Então, os que permanecessem vivos depois da queda do templo seriam transformados vivos, ou seja, seus espíritos se acenderiam e seriam ressuscitados em vida. O que aconteceria depois disto, André? Ganhariam uma nova roupagem, que Paulo diz que é o homem interior. E hoje nós não seremos mais transformados, nem ressuscitaremos, pois já nascemos com o homem interior vivificados. Até quando? Para sempre. Foi isso que aconteceu ao soar a última trombeta. E é isso que estamos falando há dias neste canal. Estamos falando da dispersão de Israel e o estabelecimento da nova aliança, em referência à redenção e à eterna comunhão com Deus. Então Paulo ali na carta de Coríntios, ele fala o que aconteceria com os vivos e com os mortos, segundo o quê? As profecias do Antigo Testamento. E a exaltação ao Senhor veio nos versos 55 a 57 de 1 Coríntios capítulo 15, que eu quero ler com vocês. Está aí, para a gente estar linkando aí com o que Paulo está falando. Está ali. Então a palavra escrita nasce. A morte é vencida pela própria morte da sua morte. Pela graça de Deus, somos vitoriosos por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse aí é o entendimento correto da ressurreição. E qual o entendimento correto? De uma absoluta restauração espiritual. Uma vez, queridos, que a transgressão, o pecado tinha separado o povo de Deus da comunhão com ele mesmo. É dessa ressurreição aí que a Bíblia trata. Agora, o que inventam por aí, porque descontextualizaram isto, colocaram como se fosse algo visível, aí tem que fazer um monte de emendas aí para dizer que isso ainda acontecerá. E quem não conhece a ressurreição dos mortos, queridos, sinto muito, não reconhece a vinda de Jesus, não reconhece o seu sacrifício e nem a sua glória. Então o povo que vivia em densas trevas, dispersos, viu a luz. Os que ficaram vivos foram transformados e os mortos foram ressuscitados. E hoje adoramos ao Senhor no seu Monte Santo. Porque aquilo que nos separava já não nos separa mais. E falar dessa transformação é muito importante. Nós encontramos também no Antigo Testamento uma profecia que remete a este momento glorioso, que foi a visão dos vales do osso seco. Ali estava falando dessa restauração lá em Ezequiel. Estava falando da comunhão com Deus. Nesta profecia dos vales dos ossos secos, não se fala de ressurgimento de corpos de túmulos. E nem podemos imaginar uma recomposição da matéria orgânica, da matéria física ou matéria carnal. Ali, abençoado Ezequiel, é tudo simbolismo. Ali o que estava trazendo à tona, o que estava sendo trazido à tona, era a restauração dos filhos de Deus. Ou seja, a consciência espiritual, a percepção que hoje temos que nosso espírito está vivificado. Eles não tinham. Por isso que aqueles que andam com essa luz que nós temos de conhecimento, vivem feliz, porque se reconhece vivo e que não vai ser a morte que vai nos separar. Muito pelo contrário, depois da morte física, nos reconheceremos como somos de fato. Agora, naqueles dias, antes do ano 70, era preciso ser ressuscitado, porque algo os afastava de Deus, que era o pecado. Meus queridos, eu sei que tem muitos irmãos que nos assistem, que ainda têm muitas dúvidas sobre esse assunto. Porém, queridos, eu falo para vocês, não desistam. Eu leio os comentários com bastante atenção, eu vejo os irmãos dizendo, agora estou entendendo, André. Eu vejo os irmãos relatando isso para mim, André, agora estou entendendo. Isso é maravilhoso. Então você também vai conseguir. Então isso é muito normal. Eu mesmo demorei um tempão para aceitar isso. Depois que a ficha caiu,
é que notamos a dimensão de glória que nós estamos hoje. Então, de repente, o irmão pergunta a André, mas o texto que você leu lá diz que a morte foi tragada na vitória. Como é isso? Porque o texto que você leu de Isaías 27:13 não deixa muito claro isso. É verdade, meu querido. Por isso que eu falei, o contexto ali fala da grande trombeta, da última trombeta. Mas por isso que eu falei que o contexto de Isaías 27 começa no capítulo 24. E no capítulo 25, do verso 6 ao 9, vai nos dar essa ideia que a morte foi vencida. Vamos ler, abençoado? Eu separei aqui essa parte, Isaías capítulo 29, capítulo 25, versículo 6 ao versículo 9, que diz: O Senhor dos Exércitos preparou para todos os povos nesse monte um banquete de carnes gordas, um festim de vinhos velhos, de carnes gordas e medulosas, de vinhos velhos purificados. Nesse monte tirará o véu que vela todos os povos, a cortina que recobre todas as nações, e fará desaparecer a morte para sempre. O Senhor Deus enxugará as lágrimas de todas as faces e tirará da terra o opróbrio, que pesa sobre o seu povo. Porque o Senhor disse, naquele dia dirão, eis nosso Deus, do qual esperamos nossa libertação. Congratulemo-nos e rejubilemo-nos por seu socorro. Meus amados, essa profecia, ela é muito importante. Era isso que aguardavam todos os mortos. E agora, com essa profecia, também os vivos também esperarão, conforme diz Paulo lá em Corinto. Paulo estava preparando o povo para esse encontro, para a manifestação do poder, a vinda do Senhor nas nuvens, destruindo as amarras da morte, para restabelecer a comunhão eterna com seu povo. Porque não haverá jamais dias iguais a este. Jamais um símbolo para Deus foi tão importante e que representou as duas etapas de Deus para nós, os homens. A primeira foi a construção do templo, local de adoração ao próprio Deus, local de comunhão. E por um único dia no ano, o povo estava em comunhão com ele. E no restante, o povo caía em transgressão. Porque era assim. Era uma vez por ano que o sumo sacerdote subia ao Santo dos Santos para fazer expiação do pecado do povo. E nesse dia o povo estava livre. O povo estava regozijando com o Senhor. Mas só durava um dia. Porque no outro dia o povo caía em transgressão. Porque a lei dizia, tem que ser perfeito. E o homem não conseguia ser perfeito. Essa é a grande realidade. Então, esse templo e a lei mosaica se tornou um empecilho para essa comunhão. Uma vez desfeita a lei pelo corpo de Jesus e no ano 70, a queda do templo do ano 70, marcou o fim de uma era e o começo de outra, a nossa era. Glória a Deus. Então, abençoado querido, joga fora esses ensinos futuristas, joga fora na lata do lixo, porque não haverá corpos saindo do túmulo. Não haverá corpos glorificados. Não haverá corpos iguais ao de Jesus ressuscitado. Isso é uma fábula do sistema religioso e que é usada para você não usufruir de uma vida eterna com Deus aqui, ainda nesta vida. Eles querem que você viva uma vida terrena e animal para eles, para os donos da igreja. Meus queridos, é muito fácil de entender isso aqui. Desde que o pecado entrou no mundo, matou o espírito do homem dentro do homem. Veja o que diz Romanos, que um homem matou todos. Matou o quê? O espírito. Da mesma maneira como um matou todos, veio um e deu vida a todos. E com o advento da lei mosaica, entrou a condenação. Ou seja, piorou. O homem tomou conhecimento da morte, porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Até o dia em que o baluarte da antiga aliança, o templo que separava povos, o templo que separava a gente, caiu e entrou em cena a mão forte do Senhor, que ressuscitou os mortos e aos vivos transformou no ano 70. É isso que foi a vinda do Senhor. E hoje os que nascem depois deste evento
já estão com seus espíritos vivificados e não sujeitos mais à segunda morte, porque a morte foi tragada na vitória. Ou, como diz a versão do Novo Testamento, Textus Receptus, a morte é vencida pela própria morte da sua morte. Então, abençoados queridos, eu vou ficando por aqui. Graça e paz aí. E até a próxima mensagem.